Eu queria nessa manhã compartilhar com você sobre aquilo que Deus colocou no meu coração esta semana. Eu tenho observado a sociedade, tenho observado a história, tenho observado as circunstâncias que nós estamos vivendo. E muito mais a gente observa nesses períodos que nós estamos vivendo de isolamento social, de quarentena, o quanto a nossa juventude ela está cada vez mais imersa nessas questões relacionadas às redes sociais, relacionadas ao mundo digital. E é muito importante a gente fazer uma análise sobre tudo isso. Hoje eu queria falar com você sobre o tema que veio ao meu coração, e esse tema é os perigos da geração TikTok. O famoso aplicativo que vem ganhando aí adeptos no mundo, ele foi criado na China. Eu não estou aqui para falar do problema recente que houve nos Estados Unidos agora, onde o presidente norte-americano está proibindo o TikTok naquela nação, acusando esta empresa de estar coletando dados para o governo comunista chinês. Mas eu estou aqui para falar sobre uma outra situação. A situação que envolve ou que revela este mundo do TikTok, relacionado à nossa juventude, relacionado aos nossos adolescentes, que estão muitas vezes tão mergulhados nessa questão do entretenimento, nessa questão da fama, nessa questão de você ter seguidores, ter ali os seus likes, os seus curtir e tantas outras coisas. Originalmente esse TikTok tinha o nome de Douyin. Mais tarde essa empresa, que hoje nós conhecemos aí como a mantenedora do TikTok, ela comprou um outro aplicativo igualmente popular no meio da juventude, o Musical.ly, um outro aplicativo de sucesso entre os jovens. E para quem não sabe, o TikTok, você que aí é um pouco mais de outra geração, talvez um baby boomer, ou alguma outra coisa, alguma pessoa de uma geração mais antiga, o TikTok ele é um aplicativo para celular que permite que os usuários eles criem vídeos curtos de até 60 segundos. E ele se tornou popular em 2018, ele já estava com mais ou menos 500 milhões de usuários no mundo todo. E você vai encontrar nesse aplicativo vídeos até interessantes, vídeos curiosos, mas em sua grande maioria, o que a gente observa ali que são vídeos que revelam uma total falta de propósito, uma total falta de razão de existência do ser humano. Sabe, o que você observa ali são realmente assim, situações muitas e muitas de futilidade. E alguma coisa que a gente precisa refletir. Claro, a gente pode brincar, eu não tenho nada contra você postar o seu vídeo, você colocar ali, sabe, a sua brincadeira, o seu desafio. Não há problema com relação a isso. Mas o que me preocupa, e algo que a gente precisa pensar nessa geração, é o que esses vídeos estão revelando acerca da atual geração. Eu não estou falando aqui, fazendo qualquer distinção entre gerações X, Y, Z, geração alfa. Eu não estou fazendo considerações a esse respeito. Mas eu estou falando de todas as gerações que estão conectadas nesse mundo digital. Mesmo que você seja até um baby boomer, você que seja uma geração das mais antigas, mas mergulhou nesse mundo digital. Quando eu me refiro aqui à atual geração, eu estou englobando todas elas que no momento presente, no momento atual, estão fazendo parte deste mundo digital, de forma que se enquadram no estilo de vida que eu digo é considerado perigoso aos olhos de Deus. Eu deixo claro aqui que não é meu propósito, nem vou entrar nesse mérito de criticar o TikTok, que é apenas uma ferramenta para a criação de vídeos. É apenas isso. Agora, se ele está coletando dados aí para a China ou não, isso é outra coisa. Mas como uma ferramenta, você pode utilizar ele tanto para o bem quanto para o mal. É um instrumento apenas. Agora, eu quero fazer apenas um alerta para você
que pode observar, né, nesta geração, diferente das outras gerações, você pode observar que essa geração presente, ela se expõe muito mais. Ela se expõe para o mundo todo. Ela mostra, né, a sua cara. Só que é exatamente por causa dessa situação que a gente consegue analisar um pouquinho como que as coisas estão funcionando. E eu vou chamar aqui de geração TikTok, por alguns motivos. E eu quero colocar alguns desses motivos também na tela, para que você possa acompanhar quais são as razões das minhas preocupações que eu compartilho com você nessa manhã. A primeira coisa que eu atribuo ou chamo a essa geração TikTok é que ela é uma geração de 1 minuto. Uma geração do 1 minuto. Ou seja, uma geração que falta profundidade. É uma geração que quer as coisas rápidas. É uma geração que muitas vezes não para muito para ponderar se aquilo que está sendo feito é algo que vale a pena. Quando você trabalha com edição de vídeos, e a gente nesse momento de pandemia está fazendo muito isso, fazer um vídeo de qualidade em 1 minuto é um dos desafios mais tremendos que tem. Porque você colocar resumidamente algo profundo, algo que seja realmente significativo, algo que traga realmente algo para você, para edificar a sua vida, é um trabalho tremendo, é um exercício tremendo. Mas é muito fácil a gente fazer qualquer coisa em 1 minuto. Qualquer coisa. E muitas vezes o que a gente observa nessa situação do TikTok, por exemplo, é que as pessoas elas postam os vídeos só para postar, para poderem ser observadas, para poderem ser vistas. Qualquer coisa. Coisas às vezes até mesmo vergonhosas. É a geração do minuto, é a geração da falta de profundidade. Uma segunda coisa que a gente observa é que nós temos ali uma geração de imitadores. E geração de imitadores é aquela geração que falta reflexão. Nós temos também uma geração em busca de seguidores. Olha só, uma geração que na verdade mede o seu valor pela sua popularidade. Então, ou seja, o meu valor é medido pela quantidade de seguidores que eu tenho no Instagram, no TikTok, no Facebook. Será que isso é verdade? Uma geração também sem critérios. Sabe, o que é uma geração sem critérios? Uma geração que segue o que é legal, o que é divertido, sabe, aquilo que parece ser bom, aquilo que traz algum sentimento agradável. É uma geração sem critérios. Essa é o que eu chamo de geração TikTok. É esse tipo de comportamento perigoso que na Bíblia a gente vê e que ela nos orienta a tomar cuidado. É o tipo de comportamento que não está de acordo com aquilo que Jesus ensinou a gente a viver. Jesus nos ensina que nós precisamos viver com o propósito certo, com um propósito definido. No caso de Jesus, por exemplo, seu propósito era cumprir a missão que lhe foi dada pelo Pai. Lá em João 6,38, Jesus diz o seguinte: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio ao mundo para perder tempo. Ele não veio ao mundo para ficar aqui, sabe, enrolando, embromando, enchendo linguiça. Ele veio ao mundo com um propósito definido. Ele mesmo, em diversos momentos, foi tentado pelo diabo a se desviar do propósito da sua vida. Mas ele era firme, ele era focado no seu objetivo. Olha o que ele diz em João 4,34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E quando Jesus ele foi tentado a olhar para si mesmo,
Olha o que Jesus, ele vira-se, ele fala para Pedro. Pedro foi a pessoa que o Satanás utilizou para que ele olhasse apenas para si, para que ele olhasse para as suas vontades, para os seus desejos. E Jesus vira-se para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Essa resposta que Jesus, ele dá a Pedro, depois que Pedro chamou Jesus de cantinho, ali para convencê-lo a desistir da ideia de morrer pela humanidade, era uma resposta que demonstrava claramente que Jesus estava focado na sua missão, no seu objetivo. Ô jovem, a minha palavra para você nessa manhã é que se você é cristão, o mundo pode não conhecer o seu propósito de viver e de existir, mas você sabe para o que Jesus te chamou. Você sabe para o que você foi salvo por Jesus. Você sabe para o que Ele deu a sua vida. Porque se não sabe, então você ainda não sabe o que é ser cristão. Você ainda não conhece o cristianismo. Não é o mundo que tem que ditar a sua maneira de viver. Mas é você quem tem que dizer para o mundo qual é a maneira que Jesus nos ensina a viver. É este o seu propósito. E muitas vezes nós estamos sendo assim induzidos, influenciados por Satanás a viver uma vida completamente diferente daquilo que Jesus nos ensina. Eu queria que você assistisse um pequeno vídeo agora, para você parar para pensar. Reflita nesse vídeo. Uma igreja, a segunda igreja batista de Campos, no Rio de Janeiro, resolveu fazer uma pergunta interessante para alguns jovens que estavam na balada. Veja o que eles respondem. Você acha que aí dentro aí, tipo, você vai receber tipo uma verdadeira alegria, uma parada maneira, uma parada que vai te fazer feliz? Pô, depende. Qual a dica que você daria assim pro pessoal assim, que está acompanhando a gente no canal, onde a gente poderia assim, ir em um lugar, você que é jovem, adolescente, tem quantos anos hoje? Você tem 20 anos, onde você acha que a gente encontraria hoje a verdadeira alegria, assim, onde você acha que a gente encontraria isso? Pô, na igreja. Na igreja. Aqui a gente vem pra encontrar irmão, um lugar que você vai se sentir bem na igreja. O que você indicaria tudo isso que vocês estão vivendo, experimentando aqui como tipo uma verdadeira alegria, uma coisa que você vai experimentar e vai ter paz, você indicaria para todos viverem isso aqui? Eu acho que, tipo assim, todo mundo vive isso, porque não adianta falar, é errado, não, todo mundo vive isso, mas é coisa que passa. Vou até contar isso que eu só contei pra minha mãe, eu fui da igreja ano passado, e aí, na oração, o pastor pediu pra ajoelhar, e eu ajoelhei, só que eu comecei a sentir muita dor no meu pé, e eu pedi pra Deus e Ele tirou essa dor, e nisso Deus me tocou, eu comecei a chorar muito. Aí eu falei assim, tem um propósito com Deus. O Pai me adotou, teu amor. Você acha que hoje, tipo assim, esse jovem adolescente encontra tipo uma verdadeira felicidade? Aí dentro tem uma verdadeira felicidade para dar para eles? Eu acho que só um momento de diversão. Porque felicidade acho que não. E você indicaria, você acha, e você consegue entender hoje, discernir um lugar que você possa encontrar hoje uma verdadeira felicidade? Na casa de Deus, na igreja. Não tem felicidade maior do que você estar dentro de uma igreja, na casa do Senhor, buscando o Senhor. Porque festa do mundo é mundano, é prazeres momentâneos. Tudo aos que receberam e aos que... Quando eu cheguei, encontrei uns amigos meus aqui, eu me assustei bastante. Gente, o que eles estão fazendo aqui? Eu sei que eles não são daqui, o que eles estão fazendo aqui? E eles me lembraram que eu também não sou daqui. E eu estou no lugar errado. Meus pais são pastores, eu fui criada na igreja, mas por motivos da vida eu acabei me afastando, porque eu sempre fui muito fechada, eu nunca tive muitos amigos. Meus pais me proibiram de muitas coisas, então quando eu tive uma ponta de liberdade, eu quis descobrir, entendeu? O que eu podia fazer, o que eu podia conhecer. E é muito difícil de você voltar, é muito difícil de você sair
Porque as pessoas da igreja, elas te julgam, elas não te ajudam. A maioria, né, elas não te acolhem, elas sempre te apontam, a filha do pastor não está em pecado. Mas eu sei que Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para o meu filho, tem um chamado para minha família. Então, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei. Você tem valor para Deus. Eu creio que até mesmo todo esse propósito que a gente está aqui, de repente, foi só pela sua vida. Na verdade, hoje você descobriu o que você está fazendo aqui. Você sabe o caminho de lá e você sabe o caminho de cá. Na verdade, que Deus está precisando só de uma decisão sua. Então, que em nome de Jesus, você toma essa decisão de você voltar, independente do que as pessoas vão olhar e vão dizer de você. Você não tem que focar nisso, você tem que pensar no que ele pensa de você. Sabe o que ele pensa de você? Você é minha filha e eu te amo. Se preciso for, eu morreria de novo só por você. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. É interessante nesse vídeo que o que se destaca nele é que todos os jovens sabiam aonde deveriam estar. Sabe, são conscientes de estarem desviados de Deus. Mas a boa notícia, querido, quero dizer para você é que você pode voltar para Jesus hoje mesmo. Assim como fez essa última jovem, filha de pastor inclusive. Ela entregou-se novamente, ela entendeu que aquele homem que estava ali, aquele servo que estava ali, era alguém enviado por Deus para resgatá-la, para mostrar o seu valor. E você, querido jovem, você tem esse valor para Jesus. Pode ser que nesse momento você se sinta perdido, pode ser que nesse momento você esteja se sentindo como se não tivesse valor, como se as pessoas te julgassem. Não olhe para elas, olhe para Jesus. Você pode escolher não ser como a geração TikTok, mas ser como os jovens valorosos que marcaram a história por seu amor a Deus. E é essa história do profeta Daniel que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Daniel e seus amigos, eles nos deixam um exemplo, um legado, para que nós possamos entender o que Deus quer das nossas vidas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí com a sua Bíblia nas mãos, Daniel capítulo 1. É o texto que nós vamos ler, e eu quero convidar você a ler comigo. Olha o que diz esse texto a partir do verso 1, fala assim, Daniel capítulo 1, verso 1, nós vamos colocar na tela também para você acompanhar, ok? No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios, e de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses que estavam ali, alguns que vieram de Judá, eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, e Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, e de Ananias, Misael e Azarias:
peço-lhes que façam uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos deem nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. E ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Eu digo para você que se Daniel, ele fizesse parte dessa geração, né, TikTok, se ele estivesse entre nós aqui, eu tenho certeza de que essa geração superficial, sem sabedoria, que depende da opinião dos outros, sabe, que busca o que é legal ou divertido, se Daniel fizesse parte dessa geração TikTok, ele com certeza estaria entre os escravos na Babilônia. Ele estaria sofrendo como prisioneiro. Porque esse simples relato aqui do capítulo 1 mostra que Daniel, ele não era um jovem como os outros. Ele não estava preocupado em ser como os outros, mas sim um jovem preocupado em ser aprovado por Deus. E foi exatamente isso que o destacou. E vem primeiro ponto da mensagem dessa manhã. Deus aprova jovens que têm atitude. Ter atitude significa que você não é um Maria, vai com as outras. Ter atitude significa que você não faz parte de uma geração de imitadores. Ter atitude significa que você é esforçado e não segue a geração do 1 minuto. Quem disse que você tem que ser igual a todo mundo? O que leva uma pessoa a imitar as outras, normalmente, é o fato de nós não gostarmos de refletir. Sabia disso? Se achar legal, se for convincente, então tal pessoa adere e segue. Normalmente é assim que acontece, infelizmente. É o que prova, por exemplo, o fenômeno do TikTok aí, Charli D'Amelio, uma adolescente de apenas 15 anos, vou botar a imagem dela aí na tela, talvez você não conheça. Essa menina aí que se tornou um fenômeno no TikTok com mais de quase 80 milhões de pessoas, né, a seguindo. E o que ela fez para conseguir 80 milhões de pessoas seguindo? Dancinhas que todo mundo imita. Só. Vocês já pararam para pensar no propósito disso? De onde vêm essas dancinhas, por exemplo? Por que você está fazendo o que todo mundo faz? Que tipo de crescimento isso está promovendo na sua vida? Essas perguntas normalmente ninguém faz. E sabe por que ninguém faz? Porque se você fizer essas perguntas, você é chato. Porque se você fizer esse tipo de pergunta, você vai ser considerado chato. Vai ser considerado aquele cara que ninguém quer. E o que você não quer é ser o cara que ninguém quer. Você quer ser o cara que todo mundo segue.
E essas perguntas são algo que com certeza Daniel faria. No verso 8, por exemplo, a gente vê Daniel dizendo que ele não se contaminaria com aquela comida impura, com aquela comida que lhe foi oferecida. E sabe o que diz no verso 9? Que Deus aprovou a atitude de Daniel. Aí eu pergunto para você, jovem, você quer ser aprovada por quem? Você quer ser aprovado pelos seus seguidores do TikTok, pelos seus seguidores do Instagram, pelos seus seguidores do Facebook, ou você quer ser aprovado por Deus? A segunda coisa que nós aprendemos também com esse texto de Daniel é que Deus aprova jovens que reconhecem o seu valor. Sabe, apenas jovens valiosos têm coragem de ousar desafiar o sistema do mundo. Apenas jovens valiosos têm coragem de sair da forma que todo mundo se coloca. Sabe, eles não são moldados pela cultura, não são moldados pelos modismos ou pela forma como são identificados. A Bíblia diz que os babilônios tentaram mudar a identidade de Daniel, tentaram mudar a identidade dos seus amigos, ensinando-lhes a língua, a cultura, inclusive dando-lhes a eles novos nomes. Os nomes que lhe deram eram nomes de divindades babilônicas. O nome de Daniel, por exemplo, significava o seguinte: que o Deus Baal proteja o rei. Quem era o Deus que Daniel seguia? Não era Baal, era o Deus Jeová ou Javé. Vai depender de como se traduz, né, a língua hebraica, mas era o Deus de Israel. A comida e o vinho que seriam oferecidos todos os dias a Daniel e a seus amigos vinham da mesa do rei. A Bíblia vai dizer isso. E muito provavelmente se tratava de oferendas a divindades pagãs, já que o rei, ele era tido naquele tempo como uma divindade. Daniel, contudo, a Bíblia diz no verso 8, decidiu não se tornar impuro. A sua fé e a sua devoção a Deus estavam acima de qualquer honraria, de qualquer fama que comer da mesa do rei pudesse lhe dar. Que era uma forma de dizer que todos deveriam tratá-los como nobres na Babilônia. É isso que o rei quis dizer, porque naquele tempo, e ainda hoje, sentar-se à mesa no Oriente é você ser honrado. Sentar-se à mesa do rei é ser duplamente honrado. É você ser colocado numa posição de honra real. Sabe? Uma posição em que todos os súditos também devem respeitar você. Mas Daniel não estava preocupado com a quantidade dos seus seguidores. Ele não estava preocupado se o rei daria um like ou um dislike para ele, para a sua decisão de não comer da mesa. E naquela época, se o rei desse um dislike, era a morte. E hoje eu fico vendo tanta gente preocupada com o dislike nos seus vídeos. Tanta gente preocupada, chega a entrar até em aflição, em angústia. Ai, o que eu fiz aqui que me deram um dislike? Sabe, meus queridos, a gente precisa começar a pensar com a cabeça certa. O próprio chefe dos oficiais estava preocupado com o dislike do rei, porque ele sabia que significava morte. Hoje você recebeu um dislike não é morte. Sabe, só porque você perdeu alguém que não gostou do seu vídeo, alguém que não gostou da sua postagem, querido, continua vivendo. Continua entendendo que você é valioso para Deus. Sabe como seria Daniel se ele vivesse na sua época, na nossa época agora? Sabe o que eu acredito que Daniel seria? Ele seria um digital influencer. Daniel não seria seguidor, ele seria aquele que é seguido.
Ele seria alguém que impactaria a sua geração. Ele não era arrastado por cultura, ele não era arrastado por modismos, ele nem estava preocupado o que diriam a seu respeito. Ele mudava a cultura, ele era guiado por sabedoria que vinha de Deus, e a sua única preocupação era honrar a Deus. Daniel decidiu não se contaminar, mas eu tenho visto muitos jovens cristãos que, para agradar a sociedade, estão aceitando ideias que são contrárias à palavra de Deus. Eu tenho visto um monte de meninas cristãs seguindo ideologias, por exemplo, do feminismo, sem saber nem direito no que estão se metendo. É porque é uma causa, parece legal, parece um movimento justo. Meninas, eu quero recomendar, vou botar para vocês aí na tela uma informação. Quero recomendar vocês a assistirem o testemunho de Carolyn McCauley. Essa mulher, ela foi feminista. E ela escreveu este livro, Feminilidade Radical, falando sobre o que ela descobriu entre feminismo e fé cristã. Eu sugiro também vocês que defendem o feminismo, assistam também um documentário de uma mulher que ela nem sequer ela é cristã, de Cassie Jaye. Ela é uma cineasta. E ela produziu um documentário chamado The Red Pill, ou A Pílula Vermelha. Essa cineasta, ela, na verdade, ela resolveu explorar, pode colocar na tela aí essa imagem, por favor? Ela resolveu explorar um assunto que era pouco debatido até então, que era o movimento dos direitos dos homens, que foi exatamente um movimento que surgiu para também fazer um contrapeso à ideia do feminismo. E ela pensava, sendo ela uma feminista, fervorosa, radical, que ao fazer o documentário, ela iria encontrar mais motivos para defender o seu movimento, para acusar os homens de misógino, ou seja, que eram contrários às mulheres mesmos. Só que, no entanto, ao produzir esse documentário, ela percebeu que a realidade era bem diferente do discurso que a mídia e a sociedade propagava e que ela mesma acreditava. Olha o que ela descobriu. Ela descobriu que mortes de homens no trabalho são muito maiores do que mortes de mulheres. 93% dos homens morrem. 1 a cada 6 homens é abusado sexualmente ou é assaltado. Sabe, sob guarda de filhos, os homens são minoria. As mulheres recebem a guarda dos filhos em 82,5%. O índice de suicídio de homens é 73%. 99% das mortes de guerra são homens. Tempo de prisão. Os homens recebem 63% mais tempo que as mulheres pelo mesmo crime. E quando ela começou, isso aí em outras informações, tem nesse filme aí, The Red Pill. Quando ela começou a perceber isso, ela começou a perceber que, na verdade, o problema está dos dois lados. Não existe essa história de que as mulheres têm menos e os homens têm mais. Ambos sofrem. Quem é que pode trazer equilíbrio ao coração do homem? É Jesus. É interessante que esse documentário, ele foi tão rejeitado pelo movimento de esquerda, que a Netflix proibiu o documentário, e no YouTube ele foi derrubado várias vezes. Interessante como é a jogada do mundo, da mídia, não é? Mas é interessante, se vocês quiserem assistir ainda uma outra informação que eu passo para vocês aqui, vocês já devem ter ouvido falar das famosas palestras da TED. Cassie Jaye, ela fala na TED, e você pode procurar no YouTube, Encontrando o Inimigo.
Feminista chega a um acordo com o movimento dos direitos dos homens. Esse é o tema da palestra dela. Não está no vídeo aí, mas você que tem curiosidade, você que quer saber mais sobre o feminismo, conheça essas pessoas que elas se voltaram contra o movimento quando começaram a descobrir o que está nos bastidores. Abra os olhos, jovens. Parem de ser Maria, vai com as outras. Eu tenho visto jovens cristãos aderindo a ideologias inclusivistas, sabe? Saindo em defesa da homossexualidade. Eu fui xingado na rede social por uma jovem aí, só porque o meu discurso é a favor da Bíblia. Na visão dela, é um discurso ultrapassado. É um discurso que não atende à moderna situação da sociedade. Me desculpe. Mas eu não vendo os meus valores. Eu sou cristão. Eu amo a Jesus Cristo. E tudo o que essa palavra aqui me disser, eu vou pregar. Mesmo que eu vá preso por causa dela. Mas eu vou falar a verdade. Eu não vou ficar enganando o povo para poder fazer massagem no ego de alguns. O apóstolo Paulo, ele certa vez, ele disse em uma das suas cartas o seguinte, 2 Timóteo 4, versos 2 e 3, ele fala assim: pregue a palavra, esteja pregando, preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência, com toda doutrina, pois que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Sabe, nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vendo pessoas ajuntando para si seus mestres, segundo os seus próprios desejos. Não porque estão em busca da verdade, mas porque estão em busca de satisfação pessoal. Mas o grande exemplo deixado por Daniel é de um jovem que conhecia muito bem a sua identidade, que é coerente com o compromisso com o Deus a quem ele diz assumir, crer, ter fé, a quem ele serve, que não se vende para conquistar o seu espaço. Tem muito jovem aí se vendendo, se colocando nas mãos de Satanás, só para poder ter alguns likes a mais. Terceira e última coisa. Deus aprova jovens que honram a sabedoria de Deus. Não basta você ser inteligente. Uma pessoa de QI elevado não significa que é uma pessoa sábia. Você pode conhecer muita coisa. Você pode saber muita coisa, mas isso não é sabedoria. Eu conheço muita gente inteligente, mas que é terrivelmente tolo. A Bíblia diz que Deus deu a Daniel e seus amigos duas coisas, não apenas inteligência, mas sabedoria e inteligência. Além disso, diz ainda que Daniel sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. E isso nos ajuda a entender o porquê que eles eram inteligentes, porque eles buscavam conhecimento, porque eles eram estudiosos, mas eles eram sábios porque eles temiam a Deus. Sabe que o homem mais sábio do mundo, ele já disse, lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, ele vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio, é a chave do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Deus é a fonte de todo conhecimento, inclusive do conhecimento que o homem mais deseja, que é o conhecimento de si mesmo. Sabe por que tem muita gente aí que não sabe definir qual é a sua identidade? Nem mesmo sabe definir qual é o seu gênero, porque abandonaram a palavra de Deus e começaram a seguir seus próprios corações. Porque se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para aquele que é o seu Criador, você não fica perdido.
Você pode até ter crise no seu coração, mas na sua dependência de Deus, Ele vai ajudar você, Ele vai te tomar pelas mãos, Ele vai te curar, Ele vai te socorrer, Ele vai estender a tua mão e te dar sabedoria. Paulo diz em Colossenses 3,3 que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E que é por causa de Cristo, Ele mesmo passou a considerar como esterco, como estrume, tudo aquilo que antes para Ele era considerado valioso. Sua tradição familiar, sua formação na faculdade, seu prestígio, seu desejo de justiça. Tudo isso, Paulo diz que Ele deixou para trás. João afirma que Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne. E é com base na palavra de Deus que Daniel estabeleceu os critérios para viver no ambiente aonde ele estava, lá na Babilônia. É com base na palavra de Deus que você também tem que estabelecer os critérios para os ambientes aonde você frequenta, seja na faculdade, seja na sua escola, seja no seu ambiente de trabalho. A palavra de Deus tem que ser aquela que é a sua bússola. Porque você vai ser tentado ali. Você vai ser tentado a rejeitar, a assumir coisas que Deus não aprova. Daniel não aceitava o que era oferecido-lhe de pronto. Mas ao contrário, ele preferia honrar a Deus. E ele mesmo define o que ele vai comer. O rei estava lhe dando honra, mas ele rejeita a honra do rei. E ele define o que ele vai comer, porque ele queria a honra de Deus. No final, ele estava muito mais saudável, muito melhor que os outros jovens que engoliam tudo que lhes davam. E aí, eu pergunto para você, jovem, o que você está engolindo? O que é que você está engolindo? Você está sabendo dizer não quando lhe oferecem coisas que desonram o Deus que você segue? Satanás ofereceu pão para Jesus e ele estava com fome. Ele estava 40 dias sem comer. Satanás ofereceu o que ele realmente precisava, comida. Mas Jesus respondeu para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes, jovens, vocês estão indo atrás só de pão, só de coisa para encher a barriga. Só que a vida de vocês está ficando na mão de Satanás. Porque é assim que o diabo faz. Ele oferece aquilo que não tem valor nenhum para vocês. Ele oferece aquilo que é fútil. Enquanto Deus está querendo oferecer para vocês o que é eterno. Enquanto Deus está dizendo para vocês o caminho. Está apontando para vocês o mapa. Mas se vocês rejeitarem ao Senhor, tudo aquilo que vocês estão procurando vai ser como aquelas meninas, aqueles jovens que estavam na balada. Eles sabiam que tudo aquilo era um momento de diversão, era um momento passageiro. Eles sabiam que aquilo não podia trazer alegria para eles. Eles sabiam que aquilo era fútil. E você também sabe. Pare de querer ficar indo atrás do que o mundo está te oferecendo. Comece a mostrar o seu valor. Tenha coragem. Seja ousado para honrar a Deus aonde você estiver. Pare de ficar buscando coisas fúteis, imitando gente que não está passando nada para vocês. Paulo nos ensina que nós precisamos ser imitadores de Jesus. Ele é aquele que realmente merece nosso respeito. Ele é aquele que merece todos os nossos likes. Ele é aquele que merece todos os seguidores. Ele é aquele que merece todos os curtir,
todos os comentários positivos, porque Ele deu a sua vida por você. Essas pessoas que vocês estão seguindo não deram nada por você, pelo contrário, estão lucrando com você seguindo elas, com você dando curtir os vídeos. Elas estão pensando só nelas, não estão pensando em você. E muitas vezes vocês estão sendo enganados, tapeados, correndo atrás de vaidade, jovens. Abra os seus olhos, comecem a viver a vida que Deus chamou vocês para viverem. Pare de viver vida inútil, vida fútil, vida sem sentido, sem propósito. Comecem a glorificar a Deus com a sua vida. Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu amo profundamente vocês. Amo meus adolescentes. Amo os jovens que fazem parte da nossa igreja. A você que está com a gente também, estendo o meu amor a você. Se essa palavra pareceu dura ao seu coração, entenda que ela é dada a você com amor. Com a preocupação que eu creio também Deus tem por você. Sabe, eu tenho certeza de que Deus, Ele ama e espera de você muito mais do que você está esperando de si mesmo. Comece a entender que o seu valor é muito maior do que o mundo pode oferecer. O seu valor custou a vida do Filho de Deus. E você precisa começar a dar valor a isso. Gostaria que você fechasse os seus olhos, nesse momento em oração. Que se você entendeu a palavra do Senhor para você nessa manhã, eu queria que você, aonde você está, reconhecesse o seu íntimo. Senhor, eu sei que o que eu estou seguindo é vazio. Não pode preencher aquilo que o meu coração mais deseja. Eu sei, Senhor, que o que eu estou fazendo é mais perda de tempo do que uma vida com propósito. Eu sei, Senhor, que a minha vida ela é muito mais valiosa do que meia dúzia de seguidores, ainda que fossem milhões de seguidores, que ficassem aqui aclamando o meu nome. Porque nenhuma dessas pessoas deu a sua vida por mim, somente Jesus deu. Só Ele realmente entendeu o meu real valor. Por isso, Senhor, eu me arrependo das coisas que eu fiz, me arrependo dos meus pensamentos errados e quero começar a corrigir os meus caminhos, Senhor. Quero começar a viver uma nova história a partir de hoje. Queria que você nesse momento orasse ao Senhor comigo. Pai Santo, Tu conheces o coração, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo hoje, Pai. Dos jovens, meu Deus, que estão conosco presenciando esta reflexão, Pai. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus esteja transformando suas vidas e suas mentes agora. Uma verdadeira conversão os faça perceber quem realmente merece toda a nossa atenção. Quem é que nós seguimos? Quem é a pessoa, meu Deus, mais importante das nossas vidas? Não é, Senhor meu Deus, com certeza, nenhum youtuber. Não é, Senhor meu Deus, nenhum dos que estão com maior número de seguidores no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Não é nenhum desses, Pai. Nós sabemos que é Jesus. É Ele que merece toda a nossa atenção, Pai. E é nesse momento que eu peço que o Senhor, meu Deus, esteja abrindo os olhos do coração dessa juventude. Em nome de Jesus.